Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de eleição que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Este espaço dá voz às pessoas com deficiência em Moçambique. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Segundo o censo de 2017, existem no país cerca de 115 mil crianças com deficiência em idade escolar. No entanto, existem apenas 10 escolas para atender às crianças com deficiência. Acompanhe a reportagem a seguir sobre os desafios da educação para crianças com deficiência. Deficiência em Moçambique. No país existem perto de 115 mil crianças com deficiência em idade escolar, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística do Censo de 2017. Por outro lado, existem no país apenas 10 escolas e, segundo estes dados estatísticos de criança com deficiência, para sua distribuição, 11 mil crianças frequentariam a mesma escola, o que ia significar cada turno com 4 mil crianças e neste período da Covid-19, seriam necessárias 133 salas de aula, o que dificulta o acesso da criança com deficiência ao ensino. Simeão Ruco e Anderson Zibia são crianças com deficiência e em idade escolar, mas estão fora do ensino e as mães explicam as razões. Na altura eu vivia no bairro ferroviário, vivia com minha sogra. Já a escola, ele nunca frequentou a escola. Por quê? Porque quando fui para lá, para a escola, para matricular a ele, eles não aceitaram a condição dele. Disseram que ele tem que ter uma escola especial. Então, de lá para cá, só fiquei em casa com ele. Ele nunca frequentou a escola. O menino não está a estudar neste momento por causa das condições da escola em que ele tinha que estar. Lá não tem rampa e isso exige com que eu esteja lá. Eu não tenho como, porque eu tenho que trabalhar para poder o sustentar. Então, em 2016, quando ele completou 6 anos, preocupei-me em lhe matricular. Fui à mesma escola. Então, lá na mesma escola, eles alegaram que não tinha professores qualificados para poder ele estudar. Então, depois disso, o próprio diretor aconselhou-me a ir ao ADEMO. Fui matricular o meu filho no ADEMO, na Malhangalém. Mas depois, por ver que ele estudou lá no ADEMO durante 2 anos. 2 anos depois tive que pedir a transferência, porque vi que o problema de ir e voltar não me dava jeito, porque eu tinha que estar com ele. Fui de novo a 1 de junho, pedi uma transferência. Então, quando fui lá falar com o diretor, ele falou-me que não tinha como o menino estudar, porque lá tem crianças agressivas e ele é uma criança especial. Mesmo desejando um futuro melhor para as suas crianças, estas mães dizem manter seus filhos fora do sistema de educação por uma questão de segurança. Aqui em Taca 2 ele não vai à escola porque a distância é muito longa. Não ajuda, não tem como. Eu não tenho como pagar escolar, não tenho condições também. Penso no futuro dele, porque eu quero muito mesmo que ele vá à escola. Ele também gosta de estudar, gosta de escrever. O meu maior sonho mesmo é ver ele a frequentar uma escola, para o futuro dele também. Bem, até que já pensamos, porque uma vez eu recebi uma ajuda lá na cooperativa, de uma senhora que disse que ia pagar escola para ele, só que por causa da pandemia acabou ficando em casa. Está numa situação incerta, mas não porque eu a mãe quero. Está numa situação incerta porque a nossa educação também não ajuda no nosso país. Cantol Ponja, presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, diz que a solução dos problemas das pessoas com deficiência passam por se fornecer dados estatísticos reais sobre a situação das pessoas com deficiência no país. Qualquer dado estatístico ou qualquer pesquisa que é feita é para mostrar a situação real de um país em onde é que estamos, como é que estamos e o que é que precisamos de mudar. Nós temos os dados que temos, apesar de que não são fiáveis. A Organização Mundial da Saúde diz que os países em via de desenvolvimento têm cerca de 15% da população de pessoas com deficiência. O nosso país está a falar de 727.620 pessoas com deficiência, que é 2,7%. Este número é muito pequeno, é muito inferior. Ok, temos esses dados que temos.
não está a ser dito como é que essas pessoas estão distribuídas. Apenas só dizem pernas amputadas, braços amputados, deficiência visual, deficiência física e pronto. Quais são as necessidades reais das pessoas? Onde estão? Onde é que há a incidência de maior número de pessoas com deficiência? O que está a ser feito para mudar o cenário dessas pessoas lá na comunidade? Não existe nada. Só apenas cada 10 anos existem dados estatísticos, mas que esses dados estatísticos não estão a aparecer em nenhum plano operacional do próprio governo para responder os problemas ou os desafios que estas pessoas com deficiência têm. Ainda segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, existem 7.003.405 pessoas com deficiência visual em idade escolar dos 5 a 14 anos de idade. Mas a falta de material didático para atender às necessidades desta camada social dificulta o acesso à educação. Maria Luísa, chefe de Educação Especial no Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, reconhece haver déficit na cobertura do ensino inclusivo, mas diz que na Estratégia de Educação Inclusiva 2020-2029, o Ministério vai melhorar a prestação de serviço para a pessoa com deficiência. Nós temos consciência de que 66,4% dos alunos das pessoas com deficiência dos 5 aos 24 anos estão fora do sistema. Até 2019 estávamos a abranger 34,6%. Então prevemos melhorar isso. Todo este exercício que se está a fazer. Aliás, a estratégia foi elaborada com base em evidência na realidade moçambicana e no que o sistema e os setores podem fazer para melhorar. É a tal coisa que estava a dizer. Precisamos de trabalhar juntos para podermos abranger mais gente e melhorar a qualidade dos serviços que prestamos, seja a nível da educação, mas nós temos um programa quando uma criança é pobre, não só com deficiência. Há um mecanismo na escola que permite que a escola compre um uniforme. O que pode haver é falta de informação. Para Cantol Ponja, presidente do FAMOD, Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, não basta ter estratégia de educação inclusiva. É necessário que as pessoas com deficiência sejam incluídas para monitorar a sua implementação. Todas as crianças, quando atingem os 6 anos, têm direito a acesso à escola, não é? O que não está a acontecer para muitas crianças com deficiência, devido às barreiras que existem na sociedade, mas principalmente ao nível das unidades escolares, ao nível das escolas. Isto porque é falta de preparação, não é? Preparação dos próprios professores que deviam saber lidar com a especificidade da deficiência. Deviam saber receber qualquer tipo de deficiência, mas isto passa também de uma preparação dos próprios professores. Se os professores não estão preparados para lidar com diferentes tipologias de deficiência, fica difícil que essas crianças tenham acesso à escola, porque não estão sendo criadas as condições para que estas crianças possam frequentar as escolas regulares. Esta é uma luta que vem desde há muito tempo por parte do FAMOD, de organizações de pessoas com deficiência, e já fizemos vários eventos, já fizemos a advocacia, já fizemos a sensibilização junto do governo, razão pela qual que até foi criada a estratégia de educação inclusiva, né? Mas isto não basta, porque se não são criadas as condições, mesmo havendo estratégia, se não é acompanhado com a criação de condições de acessibilidade, olhando para as diferentes tipologias de deficiência, não olhando para a rampa, porque muitos pensam de que a acessibilidade é rampa, mas é muito mais isso. Eu estou a falar, por exemplo, das pessoas com deficiência visual, que precisam de ter computadores com um sistema de software, que precisam de ter pautas para poder escrever, apesar de que existe uma escola somente na beira do Instituto de Deficiência Visual, mas não acontece ao nível das escolas regulares. E as escolas regulares não têm material para as pessoas com deficiência visual. Os professores não estão formados para saberem corrigir o sistema Braille.
para conhecer como é que o braille funciona e, no caso de ter lá pessoas com deficiência visual, possam testar se estão na escrita muito bem, na linguagem muito bem, corrigir os testes. Isso não está a acontecer. Por isso que as pessoas com deficiência ficam retardados devido ao próprio sistema do Ministério da Educação. Deficiência em Moçambique. Depois da reportagem sobre educação inclusiva para crianças especiais, que é grande preocupação para a FAMOT, na segunda parte do seu programa vamos à entrevista sobre crianças autistas em Moçambique, onde vamos abordar os desafios e anseios desta camada social. A entrevista é conduzida pelo jornalista Rafael Batam. A vossa especial atenção. Sejam bem-vindos e estamos aqui nas comemorações do Dia do Autismo. Estamos aqui com a senhora Ivandra Libombo, que vai nos falar em torno desta cerimónia que hoje presenciamos. Muito obrigada pela oportunidade. Este evento é de louvar e nós, como Associação Moçambicana de Autismo, abraçamos sempre a todas as empresas que abrem as portas para nós, para que nós possamos falar do autismo, porque a nossa bandeira é consciencializar. Então, uma vez que o BCI tem diversos colaboradores, é importante que a gente venha falar para que os pais que tenham crianças autistas ou não, este possa ser um veículo de alerta, de atenção. Nós aqui divulgamos os sintomas, nós explicamos o que e como é que nós chegamos à suspeita e como é que estão aqui, como é que estão as nossas crianças hoje. Então, o objetivo é mesmo este, consciencializar e não só os pais, mas também tem os vizinhos, tem familiares que provavelmente possam ter filhos com autismo ou não, para que sirva mesmo de alerta. Exato. Nós acompanhamos aqui histórias de mães que têm filhos e filhas com autismo. Pode explicar um pouco para as mães que estão a acompanhar esse programa quais são os sintomas? Então, não vou falar de termos técnicos, porque não é muito a minha área, mas eu vou falar daquilo que eu vejo, vivi com a minha filha e principalmente das histórias comuns que temos com os membros, né? Normalmente uma criança autista tem atraso na fala. Ele normalmente isola-se. Brinca sozinho, brinca com os brinquedos de forma diferente. Por exemplo, tratando-se de carro, ele não vai e empurra o carro, mas pode virar o carro e ficar a enrolar a roda. Ele tapa os ouvidos, gosta muito de brincar com água, ele não faz o contacto visual, isto é, chama-se a criança e ela não responde, não olha nos olhos dos pais ou da pessoa que está a falar com ele e tem interesses só dele, pois é muito isolado. O que é que a associação tem feito por forma que a sociedade, a comunidade possa valorizar essas pessoas com necessidades especiais? Eu digo, e as mães que fazem parte da associação dizem que nós temos uma missão, esta é uma missão. O que nós temos feito é um bocadinho do que aconteceu hoje, é irmos à imprensa, é fazermos marchas, enfim, fazemos várias coisas, mas no intuito de divulgar, de consciencializar, de mostrar que existem crianças autistas, de mostrar que estas crianças têm que ser respeitadas, têm direitos como qualquer outra criança com necessidades educativas especiais ou não, e que têm que ser respeitadas. É tentar ir atrás e fazer com que estas crianças sejam aceitas numa escola, é fazer pressão e lutar para que estas crianças, para que os profissionais de saúde possam estar capacitados e possam diagnosticar as crianças e tratar.
É um bocadinho disto que nós fazemos. Tivemos aqui a representante do Ministério da Educação. Ficou satisfeita com as explicações que ela deu em torno desta educação inclusiva, que ela falou exatamente da estratégia de educação inclusiva que foi lançada no dia 3 de dezembro do ano passado? Muito. O programa e a intervenção da doutora Luísa foi extremamente importante. Foi bom saber, e ela expôs aqui, que temos dificuldades, que há muito que por se fazer, mas a proposta que o Ministério da Educação nos trouxe é que nós trabalhássemos em conjunto, é que eles não têm as soluções todas, mas propôs esta parceria, onde nós, os pais, nós, a associação, temos um papel por desempenhar neste processo e eles, como Ministério da Educação, também têm outro. O que propôs é que nós juntássemos sinergias, que nós trabalhássemos em comum. Não vamos conseguir respostas imediatas para hoje, para amanhã, mas vamos fazendo aos bocadinhos, com contribuição de todos, porque esta atividade e esta é a responsabilidade de todos nós, não é apenas do governo, mas de todos nós, e cada um tem que fazer a sua parte. Então, nós aqui traçamos um laço de parceria com o Ministério da Educação e já temos também com o Ministério da Saúde para que possamos ultrapassar algumas coisas hoje e coisas mais grandiosas no futuro. Esta parceria é bem-vinda no mês de abril, que se comemora o Dia do Autismo. Sim, o que nós queremos é que não se fique só no mês de abril, para este ano e para o futuro que nós queremos, porque já ficamos 2 anos por causa da pandemia, sem poder marchar, sem poder fazer atividade, sem poder fazer caminhada. Então, o que nós queremos e o que nós estamos a propor é que a gente faça atividades durante o ano todo, não apenas em abril, mas que possamos fazer diferentes atividades para levantar a nossa bandeira, para falar mais de autismo, para termos mais membros, para termos mais apoios, para que possamos fazer e consciencializar cada vez mais pessoas. E preocupa-nos principalmente não só olhando para a cidade de Maputo, porque nós temos já vários pedidos, vários pais que estão nas províncias. Então, se aqui em Maputo temos algumas dificuldades, nas províncias é muito maior. Apelo para as pessoas que estão a acompanhar este programa, o que é que pode dizer em torno desta data? Pronto, dia 2 de abril, o mês de abril é o mês azul, mas volto a dizer que queremos que o mês de azul se torne um ano de azul e que aconteçam mudanças. Aos pais, que façam, não há de haver milagres, que façam alguma coisa pelos vossos filhos. Quanto mais tempo ficam em negação, ficam a pôr os vossos filhos em casa, trancados, porque é vergonha, pior ainda, estes meninos têm que ter intervenção, estes meninos têm valor, então somos nós os pais, enquanto ainda estamos vivos, que temos que fazer alguma coisa e temos que lutar por eles. Muito obrigado e sucessos para si e também para a UENDE. Muito obrigada. Estamos com a senhora Fátima Salles, que é membro fundadora da AMA, que é a Associação Moçambicana de Autismo. Ela vai falar um pouco sobre esta data, 2 de abril, que comemora-se em todo o mundo Dia do Autismo. Hoje estivemos aqui no BCI e na sensibilização em comemoração desta data. O que é que pode nos falar acerca desta data? Obrigada. Bom, esta data para mim é importante, porque sou mãe de uma criança autista, então nós comemoramos o dia 2 e na verdade comemoramos durante todo o mês, porque o mês todo de abril fica o mês do autista. E especialmente hoje foi um dia importante para nós, porque o BCI abriu este espaço. Para mim, como funcionária do BCI, além de ser membro da AMA, foi muito bom pensar que, afinal de contas, a minha instituição pensa em nós, dá-nos espaço para nós abrirmos um bocadinho e falarmos sobre o autismo, porque há muita gente que ainda não sabe o que é autismo e neste momento nós aproveitamos desabafar e aprendermos e trocarmos ideias e por aí em diante. Então este dia foi muito, muito importante para nós. Alguém pode perguntar o que é isso de autismo?
O autismo é um transtorno que afeta a área principalmente da comunicação, da socialização. Então muitas crianças autistas, elas têm dificuldades para falar, ou demoram a falar, ou chegam até a não falarem. Então esta é a área que mais se sente. E a área de socialização, elas geralmente se isolam, elas não brincam com as outras crianças, querem ficar sempre no seu canto. Então esta é uma das poucas características do autismo. Bem, olhando na história que nós acompanhamos aqui da Wendy, ela é muito talentosa. O apelo para a comunidade, porque podem pensar que uma criança com autismo não pode fazer nada, pode situar aos ouvintes de que uma criança pode fazer alguma coisa. O importante é fazer alguma coisa em torno dela. As crianças autistas podem fazer tudo. Na verdade, elas têm capacidades para fazerem tudo. O que precisa se fazer é trabalhar-se com essas crianças e dar-se oportunidade. Tem que se fazer as terapias para elas evoluírem e conseguirem fazer todas as atividades. Elas são capazes de tudo, elas não têm incapacidade. Não, elas são capazes. O que precisam é do apoio para elas conseguirem evoluir e fazerem as coisas como deve ser. Exato. A criança, quando percebeu que ela tinha autismo, não teve o problema de estigma na comunidade na qual vive? Na comunidade, acho que não, porque eu nem dei espaço para estigma. Eu sou muito frontal. Das poucas vezes que alguém tentou dizer que eu deixo o meu filho com mimos para ter birras, porque as crianças autistas, quando pequenas, são muito birrentas, tratei de situar as pessoas. E em relação à família, eu envolvi a minha família toda. Eu pus filmes e expliquei à minha família o que é autismo, para estarem todos alinhados, porque é importante nos nossos convívios sociais que toda a gente seja envolvida, porque se o meu filho corre, os outros têm que saber porque é que está a correr, não sou eu sozinha a correr numa festa de um lado para o outro. Então é importante o envolvimento da família, foi o que eu fiz. Muitas pessoas, quando têm crianças com autismo, evocam feitiçaria e outras coisas mais. Qual o apelo para a comunidade para essa questão? É que hajam o mais rápido possível, porque perdemos muito tempo atrás do feitiço, atrás do remédio da panelinha, da lua. No entanto, o tempo está a passar. Com uma criança autista, é importante que haja uma intervenção precoce. Quanto mais cedo começamos a trabalhar, ela vai evoluir. E os 5 primeiros anos são extremamente importantes. Se nós começamos a trabalhar com uma criança depois dos 5 anos, já estamos atrasados, estamos a correr atrás do prejuízo, que não é fácil, porque ela por si só tem dificuldades para evoluir. Isso começamos tarde, fica muito complicado. E o seu filho, qual o talento que ele tem? Eu ainda não descobri o talento do meu filho. Ele gosta muito de computação e gosta de música. Então ainda estamos a tentar perceber para que área que ele irá. Mas ele gosta muito de música e gosta muito de computação. Tudo relacionado com eletrônica ele gosta. Mas ainda estamos a trabalhar com a escola para tentarmos perceber o que efetivamente ele poderá fazer no futuro. Últimas considerações, Dona Fátima. Que a sociedade seja um pouco mais preparada para crianças com necessidades especiais, não só com o autismo, começando pela escola. As escolas não estão preparadas para os nossos filhos, a sociedade não está preparada, a sociedade gosta de julgar. Se encontra uma criança, a primeira coisa que fazem é tentar julgar e não tentar perceber o que se passa com aquela criança. Então é importante que haja esta abertura, as pessoas primeiro abrirem-se, perceberem o que é que se passa para poderem ajudar as crianças e os pais e a família envolvida. Muito obrigado e sucesso para si e para a associação. Muito obrigada. Deficiência em Moçambique. O amigo 20 pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, só tem que escrever Deficiência em Moçambique e faça a sua subscrição, ajuda-nos a crescer. Estamos nos momentos finais do seu espaço radiofônico Deficiência em Moçambique. Esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Este programa teve o apoio à produção da TV Surdo. Até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.